Olá, eu sou a Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela, o destino é a sensação de realização. E nesse episódio de hoje, a gente tem a alegria, e é uma alegria mesmo, de receber o Henrique Rego. O Henrique é médico, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com formação em Medicina de Família, Clínica Médica, Geriatria, pós-graduação em Medicina Integrativa pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ele diz que tem interesse e experiência em humanismo médico e se considera, olha que incrível, um especialista em gente, um médico de pessoas ou simplesmente um cuidador. O Henrique é um entusiasta da arte de cuidar. Ele acredita que ajudar pessoas a terem mais saúde significa ajudá-las a serem mais felizes. E isso se dá no suporte ao autoconhecimento e no estímulo ao autocuidado. Nem dá para acreditar que é um médico, né, gente? Numa proposta de promoção de saúde, aquilo que está além da prevenção das doenças. A sua atuação profissional se baseia no cuidado centrado na pessoa, valorizando a importância da conexão e dos relacionamentos em geral. E o objetivo é ajudar quem o procura a encontrar sua melhor condição de saúde e bem-estar, o que se confunde com o conceito do que é felicidade para cada um. E olha só que incrível, após ele pesquisar e praticar o uso da música no controle de agitação de idosos com Alzheimer, ele vem incluindo a música em todos os cenários de atuação profissional, utilizando a música como uma importante ferramenta de cuidado para todas as pessoas, sejam pacientes de qualquer idade ou colegas de trabalho, no consultório ou em hospitais. Eu já estou emocionada só de fazer essa introdução. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É uma alegria enorme para mim estar aqui junto com vocês. Eu me sinto muito agradecido de estar aqui com vocês. O privilégio de poder ter essa conversa na presença de vocês duas, assim, tipo, ao mesmo tempo. Tipo, show, Ai, a alegria é toda nossa, pode ter certeza disso. E eu imagino, tenho certeza das pessoas que vão ouvir esse episódio, que vão, enfim, vão poder ter um outro olhar sobre a medicina, né, sobre o que é cuidado. E a gente gosta de começar essa conversa perguntando, né, para você, pedindo, na verdade, para você nos levar para um momento, ou para alguns momentos, na verdade, né, onde você disse sim para a sua jornada de liderança. O que estava acontecendo nesse momento? O que você sentia nesse momento? Quais eram os sinais que você percebia nesse momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança? Hoje eu me considero, mais do que tudo, um líder de mim mesmo. E isso foi uma decisão que realmente transformou a minha vida. Teve vários pontos na minha jornada em que marcaram esse processo de eu assumir cada vez mais essa liderança. Mas eu particularmente estou lembrando de um. Deixa eu contextualizar um pouquinho só, antes de falar. Eu decidi fazer medicina por causa do meu pai. Porque eu assistia meu pai falando sobre o trabalho dele todo dia, né? Que eu era criança. Ele chegava falando que eu atendi seu fulano, e ele me contou não sei o quê. Ele estava com tal problema, e a gente mandou ele para São Paulo para ele fazer. A gente morava em Natal, nós morávamos em Natal, para fazer a cirurgia. Hoje ele está muito bem e tal. Ele é cardiologista, mas ele sempre foi como se fosse um médico de família, assim, ele, né, atende tudo das pessoas, um médico de referência. E aí eu vi ele divertido, eu vi ele feliz, eu vi ele satisfeito. Eu olhava assim para ele e falava, cara, eu quero essa vida, assim, a vida desse cara é legal, olha que profissão bacana. O cara encontra amigos, assim, né? Frequentemente os pacientes voltavam para ele e ele, olha que fluxo lindo, né? Eu acho que eu não tinha essa consciência na época, mas eu via aquele fluxo de entrega e gratidão, sabe? Um compartilhar de amor, assim, um entusiasmo. Falar, isso aí é legal, eu quero, eu vou fazer isso aí. Sendo que quando eu cheguei, aí eu fiz uma super jornada até entrar na faculdade, mas quando chegou lá, o que eu encontrei não era aquilo que eu imaginava. E eu sofri muito. Eu tive muitos diagnósticos médicos de TDAH, de depressão recorrente, transtorno bipolar,
Todo tipo de medicamento eu tomei, psicotrópico, antidepressivo, estabilizador de humor, psicoestimulante, tomei Ritalina e remédios afins da Ritalina, Concerta, Venvance, durante 10 anos, para poder me encaixar numa vida que eu achava que era a vida que tinha que ser, porque era o que eu acreditava. Me contaram que medicina era aquilo, era daquele jeito, e eu queria ser médico. E eu não sabia que tinha outra possibilidade, não conseguia enxergar. Então vivi ao mesmo tempo um sonho e um prazer e uma satisfação enorme, em paralelo a um desconforto, a uma angústia, uma dor que eu não sabia de onde vinha. Porque não podia estar errado, não parecia estar errado, mas parecia estar errado. Sabe, era muito estranho. Então, e acontece que eu fiquei durante muito tempo pensando que eu precisava fazer do mesmo jeito que meu pai. E um dia 18 de outubro de 2020, quando a gente estava na pandemia, eu estava em Floripa com 2 amigos, o Gustavo Tanaka e a Aline Castro. Já depois, recente, depois de toda a minha formação médica. E eu falei para eles assim, vocês sabem que eu nunca disse pro meu pai que eu amo ele? Aí eles falavam, sério? Pois então fala agora, manda liga para ele agora. Aí a gente estava assim no pôr do sol, numa lagoa, na Praia do Rosa, vendo o pôr do sol. E ele falou, então liga para ele agora, fala com ele agora. Aí eu disse, não, mas eu não consigo, mas a gente está aqui. A gente vai se sustentar aqui para você, faz isso. E eu falei, não consigo, eu vou mandar um áudio, tá bom. Então eu olhei para o sol, falei assim, pai, hoje, de 18 de outubro, é dia do médico. Eu quero agradecer muito a você por você ter me inspirado. Aí eu escolhi essa profissão que eu tanto amo, que dá sentido à minha vida, que me traz um senso de propósito todos os dias. E por isso eu quero dizer que eu te amo. Aí meu pai depois respondeu, ele falou assim, não vou mandar, ele mandou digitado, ele falou, não vou colocar, não consigo mandar áudio, ele colocou entre parênteses assim, lágrimas. Aí ele colocou, também te amo e fico muito feliz de ver você construindo a sua felicidade a cada dia, encontrando a sua felicidade. E aí aquilo foi um marco para mim, foi um dia que a gente falou um para o outro assim, de coração aberto, uma conversa que a gente nunca tinha tido a vida inteira. Isso eu já tinha aí 38 anos, aproximadamente. Nessas minhas reflexões, um dia eu estava com uma amiga ali em Floripa mesmo e comecei a chorar, porque eu não sabia o que estava acontecendo com a minha vida, para onde a minha vida estava indo, estava tudo muito estranho. Eu estava trabalhando com música, gravando um reality assim, para uma TV do Japão, que tinha me convidado para gravar um documentário durante a pandemia. Estava mandando material também, trabalhando com música nos hospitais, para os Estados Unidos também, para um grupo de cineastas, estava gravando um documentário sobre a pandemia também, e falando com repórteres, porque o meu trabalho com a música tinha caído assim na mídia, e muitas pessoas vinham falar comigo, e aí eu gravava podcast, eu dava aula, gostava demais, eu fazia palestra como sempre fazia, e aí eu pensava, cara, e o consultório do médico, porque naquele dia meu pai falou comigo assim, ele falou assim, o consultório é a base, você tem que fazer o consultório, e ele sempre fez consultório, e eu achava errado, eu falei pra minha amiga assim, eu não posso parar o consultório, aí eu não posso, eu vou voltar a trabalhar e eu tenho que fazer consultório, mas ela perguntou por quê? Eu falei, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, comecei a pensar alto, meu pai não vai me amar. E aí eu fiquei chocado com a minha própria resposta. E depois feliz com a minha segunda resposta. Eu falei, não, mas peraí. Ele já me disse que ele me ama. Então eu posso parar. Então eu não preciso fazer. Eu posso fazer outras coisas diferentes. Eu posso continuar cuidando de pessoas, como médico fazendo consultas, de uma forma muito mais particular e dentro de um conceito que eu entendo do que é ser médico. E posso também ser palestrante, posso ser professor.
não vou estar traindo ninguém, muito menos a mim mesmo, pelo contrário. Foi um ponto de virada onde eu parei de trair a mim mesmo e comecei a assumir mais o médico que eu sou do jeito que eu sou. Que médico você é, Henrique? Eu sou um médico que entende que o adoecimento das pessoas está na incapacidade que nós temos de ser nós mesmos. O nosso adoecimento está na incapacidade de a gente assumir quem a gente é e de a gente viver a nossa vida, a vida que a gente veio para viver. Quando a gente se desconecta desse caminho, que cada um tem o seu jeito, cada um tem uma coisa para cumprir, existe um trabalho que se você não fizer não será feito, eu acredito muito nisso. Sim, o universo, a vida, vai te chamar. E ela te chama através de várias formas. Geralmente através das pessoas, dos relacionamentos. Acho que é a forma de a gente descobrir. Eu realmente acho que a cura está nos relacionamentos. Agora, quando a gente não escuta, aí pode vir através de uma doença. Então, no fundo, existe uma gratidão relacionada aos processos de adoecimento, porque eles não são à toa, não é uma punição, sabe, da vida. Não acho que é um problema que, sabe, obrigatoriamente está acontecendo, é uma tragédia. E não acho que as doenças estão separadas de todo o roteiro da vida de uma pessoa, sabe? É muito comum as pessoas acharem que estavam vivendo, né? Relatos assim, eu estava vivendo a minha vida muito bem, tranquilo, quando de repente fui acometido por uma doença tal. Dificilmente, sabe? Eu não acredito, na verdade, que as doenças sejam assim simplesmente uma mera fatalidade. Eu vejo como a doença como uma página de um livro, de uma história, a página de uma história que está sendo contada já há algum tempo. E aí é um convite, né, para a gente olhar para algo que a gente não está vendo. Então olha que maravilha. Se a gente não estava vendo e é importante que seja visto, alguém está te contando que tem algo para ser visto. Então isso não serve só para as doenças, nem só para as doenças graves, mas para um sintoma mesmo. Sabe? Tem muitos autores que falam sobre isso, sobre aspectos metafísicos dos processos de adoecimento, entendendo que o ser humano ele é muito além de um corpo. Nós temos um corpo físico, mas nós temos também aspectos emocionais, energéticos. Se a gente não entender que está tudo junto, pelo menos assim foi que eu descobri, né? Eu vi que não dava para ajudar as pessoas se eu não olhasse para tudo ao mesmo tempo. Henrique, quando você coloca que você é um médico que entende a doença, né, como um sinalizador ali de uma disfunção sobre ser si mesmo, sobre assumir quem se é, eu fico com vontade de te perguntar que papel você começa a assumir, então, na vida das pessoas, né? Até onde você pode ir, o que é a sua presença como médico na vida das pessoas. E se essa presença contém a cura. Eu entendi mais recentemente de que não precisa eu pensar tanto sobre o que eu devo fazer. Eu já entendi que a cura acontece antes de tudo no encontro, na presença. Então, basta estar perto que alguma coisa acontece. Então, não vai ser o que o médico acha que está acontecendo, nem o que o paciente acha que precisa ser resolvido. Mas quando os dois se juntam, surge algo que é o que há de ser curado. Isso fica claro. Então, primeiro de tudo, eu acredito nisso agora. Isso me faz me ajuda a ficar mais tranquilo nas consultas, de eu entender que não tem um lugar para chegar obrigatoriamente, que onde quer que a gente tenha que chegar, vai surgir se eu estiver presente. Se eu permitir que o Henrique esteja lá e não um médico, ou o médico, o arquétipo do médico, a figura do médico, porque ele é um personagem, é um arquétipo, e arquétipos não se relacionam, né? Então, eu não acredito numa relação entre médico e paciente. Eles vão ficar num lugar superficial de funções, de papéis. Assim como não acredito numa relação entre professor e aluno, mãe e filho, sabe? Claro que o que eu estou falando aqui é que as funções não se relacionam, né? Os papéis, mas quando a gente permite que a pessoa esteja à frente, independente da função social que tem ou familiar,
É aí que eu acho que a cura é possível quando o encontro acontece. Mas você perguntou sobre qual é o meu papel como médico. Hoje eu entendi. O meu papel é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Porque as pessoas, quando elas buscam saúde, no fundo elas querem ter saúde para fazer alguma coisa que é importante para elas. Alguma coisa que faz ela feliz. Então, a pessoa, quando busca saúde, ela quer ser mais feliz. Quando ela me busca buscando saúde, eu descobri que minha profissão, né, o meu trabalho é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Isso deu muito sentido também para a minha profissão. E outra coisa é que, nesse processo, o meu papel, né, o que eu realmente acredito que nesse encontro com a saúde, esse encontro com a saúde, ele é um processo de autotransformação, de autopermissão, para que o que não é verdade se dissolva, e aí os sintomas e as doenças acompanham esse processo, e para que se revele a natureza de cada um, né? A essência, esse lugar saudável que todo mundo tem, que é um lugar onde existe muito amor, por mais maldoso ou que alguma pessoa possa ser, né, cometer atos que são considerados ruins, traz de tudo isso há sempre uma essência de amor em cada um, isso eu acredito. E esse é o lugar onde a cura acontece. A gente tem que encontrar uma fresta onde está essa saúde. Então, hoje eu não perco tempo com a doença. Eu cuido da pessoa e eu interfiro na doença, é óbvio. Mas a minha dedicação é no resgate da saúde. A cura, para ela poder acontecer, ela acontece a partir de um ponto saudável. Então, onde a gente encontra verdade diante de tudo isso, diante de todo esse medo, de todo esse sofrimento? Onde está a verdade? Onde está aquela pessoa de verdade? Então, esse é o acesso que eu tento facilitar ali, né? Eu intenciono facilitar durante o encontro, mas tudo muito sutil, muito fluido, no meio de questionamentos, de questões trazidas pela própria pessoa, né? Então, é preciso ser contextualizado com o que ela tá, com o que está vivo dentro dela, senão fica uma fala autocentrada, não tem como eu falar de uma teoria diante de alguém que está buscando a própria salvação ali. Como é que a música entrou nesse processo, assim? Qual que é o papel da música aí nesse processo? Eu sempre, desde criança, eu fiz aula de música e eu tocava e gostava de cantar. Descobri depois que eu gosto muito mais de cantar do que de tocar. E tive que me permitir cantar e deixar a minha voz sair. Em resumo, assim, sobre a música, para mim a música é uma ferramenta de conexão. Então, a música ajuda as pessoas a se conectarem, ela azeita as relações, sabe? Então, como eu acredito muito na cura através das relações, eu uso a música para potencializar isso aí. Comecei a usar a música dentro do consultório, nas casas de repouso que eu trabalhava com idosos, e aí eu via alguém no hospital, eu levava o violão, o ukulele, principalmente o ukulele, na verdade, né, no hospital, que é menorzinho. E aí sempre toquei tanto para a pessoa que estava no quarto, quanto para os fisioterapeutas, nutricionistas, outros profissionais médicos também, que ficavam ali no posto de enfermagem, enfermeiros. Então eu sempre me diverti com isso, usando a música para me relacionar com as pessoas. Dentro do consultório também, no contato direto com a pessoa, a música também serve como uma ferramenta de autoconexão também, né? Especialmente se é uma música que faz muito sentido para aquele indivíduo. Então eu acredito muito na música individualizada, em tocar para as pessoas músicas que para elas são significativas, têm relação com a sua biografia, né? Lembram a ela de aspectos importantes da própria identidade. Então, por isso que para mim é uma ferramenta de cura. Então, a música pode também ser uma ferramenta de conexão com o divino, né? Dependendo da música que a gente toque, mesmo que não seja necessariamente uma música religiosa, mas tem muitas músicas, né, de muitos amigos meus, assim, que são músicas poderosíssimas, assim, que ajudam nesse processo de autoconexão. Então, tem muitos papéis diferentes, sabe? A música, mas resumidamente eu acho que é sobre conexão. Henrique, eu fico pensando assim, né? Hoje ouvi você falar sobre tudo isso e eu já vi, né, você tocando, cantando, né? Já vi você se apresentando. Acho lindo esse trabalho que você faz. Mas eu fico imaginando que você deve ter sofrido
para chegar até esse lugar, sabe? E como foi passar por isso? Foi aquele famoso medo do ostracismo, sabe? Isso aí que me bloqueava desde o começo. A sensação o senso de pertencimento, mesmo essa história que eu já contei, de eu querer me sentir parte desse grupo de profissionais da saúde chamados médicos, e achando que eu tinha que ser daquele jeito, nesse modelo, nesse padrão, não cabe uma pessoa que canta e fala de amor, sabe? O medo de ser rejeitado me fazia evitar bastante. Eu só fazia em ambientes que eu achava que era mais seguro, que eu não me expunha muito. E de repente eu comecei a ser, eu não sei, tipo, espremido, assim, sabe? Tipo, a vida me apertou, assim, tipo, você não tem escolha. As pessoas querem que você cante, querem que você fale. Era essa sensação que eu tinha e eu não podia fazer diferente. E eu comecei a fazer com medo mesmo. Comecei com medo de ser julgado. Comecei a cantar, cantava baixinho, cantava ali onde tinha menos pessoas, tal. Mas aos poucos eu fui percebendo que esse julgamento ele era meu, não tinha ninguém achando nada. Era só eu que estava achando. E se alguém estava achando alguma coisa, só estava achando porque eu estava achando. Então eu comecei a parar de achar. Eu comecei a parar de achar que tinha uma coisa errada comigo. Falei, deixa eu só fazer e ver o que acontece, porque vai que é legal, né? Vai que fica melhor do que tá. Então foi aí que essa angústia, esse sofrimento, esse medo de não ser aceito foi embora. E eu comecei a ver que, pelo contrário, o que eu estava fazendo tinha valor realmente e ajudava as pessoas que recebiam aquela entrega. Então eu me senti cada vez mais motivado a continuar. E aí dei aula bastante, fiz muita apresentação também, palestras sobre os benefícios da música, mas sempre também usando a música para contar histórias também, para contar uma mensagem, né? Já que a música tem uma característica interessante, que ela é que eu costumo chamar ela faz um bypass mental, sabe? Ela ignora o que você pensa, ela é uma conexão de coração para coração. Se a pessoa que está entregando entrega a partir do coração, por mais que o outro que está ali na frente queira se defender, não tem como. Vai chegar, alguma coisa vai acontecer. Que existem efeitos, inclusive físicos, que acontecem quando a gente escuta uma música especial, mesmo que a gente não entenda. Quantas vezes alguns de nós, né, vocês, não se arrepiaram com uma música que escutaram sem saber quem era o compositor, quem é o cantor, que instrumento estava sendo tocado, que língua estava sendo falada, em que língua era a música, né? Então a gente sente alguma coisa quando a música chega. Então esse é o efeito do som, mas também da música letrada, né, da música em si, das canções, quando as ideias têm uma carga emocional. Aí sim, porque não são simplesmente palavras ou pensamentos isolados, são pensamentos com o poder de conectar com o coração daquela pessoa, que é ali onde realmente eu acredito que a cura acontece. Por isso que no tratamento das pessoas com Alzheimer, a gente vê e as pesquisas mostram que as músicas que para elas são especiais, que elas sempre ouviram durante a vida, são as músicas que acalmam. Então, quando elas têm aqueles distúrbios de comportamento, né, ficam muito agitadas, então são essas músicas que acalmam. Enfim, a gente já vai entrar no assunto, fala de outro. Mas eu estava falando do sofrimento, aconteceu, sim. Hoje esse aí tá para trás, agora tá mais fácil. Imagino que acompanhado desse sofrimento, dessas inseguranças, Henrique, as pessoas que estavam em torno de você assistindo, né, esse assumir, esse outro posicionamento foram impactadas. Como que elas foram impactadas? Quem entendeu o que você estava fazendo e veio junto? Quais foram os resultados que você começou a notar, né, a partir desse novo posicionamento? Uma coisa que me marcou muito foi que alguns colegas, amigos, né, médicos, que eu considero assim bem normóticos, digamos, né, bem dentro daquele padrão do que é socialmente aceito, que eram exatamente as pessoas que eu achava que representavam aquele julgamento sobre mim, mandaram mensagens para mim
por WhatsApp ou por Instagram, vários apareceram para mim e falaram: cara, que legal que você está fazendo, que muito bonito. Eu acredito em tudo isso aí que você está falando. Mas eu não tenho coragem de fazer. Mas um dia eu vou conseguir também. Sabe? Alguns amigos vinham assim, nesse nível, falar para mim. E eu me senti mais empolgado ainda de continuar fazendo, porque eu percebi que eu estava representando eles. Eu me dei conta que eu estava representando muita gente. Eu lembro muito da frase que o Gu Tanaka gosta de falar. Fala assim: se você ocupa o seu lugar, você ajuda outras pessoas a ocuparem o lugar delas, né? Então, você faz bem não só para você, traz mais paz para sua vida, mas você ajuda outras pessoas a ficarem em paz. Então, o que aconteceu também foi que algumas pessoas que tocavam, queriam fazer esse trabalho, por exemplo, em relação à música, e tinham vergonha, junto comigo decidiram fazer. Por exemplo, quando eu fui para Natal trabalhar no hospital de campanha, eles me chamaram para ser plantonista de lá, eu falei: eu vou, mas eu posso levar uns amigos para tocar no hospital comigo? Aí o diretor do hospital autorizou, e eu não sabia porque ele tinha, né, autorizado de forma tão fácil assim, porque quando eu estava lá em Manaus tinha sido difícil, assim, não foi tão simples para trabalhar com música no hospital. E aí, ainda durante a pandemia, aí em Natal eu fui. Quando cheguei lá, ele me chamou na sala dele e ele falou assim: cara, eu toco percussão também. O diretor do hospital, toco percussão, tava querendo muito tocar aqui pros pacientes, que eu vejo todo mundo aqui, né, com medo e não recebe visita, esse terror que tá essa situação da pandemia aqui. Mas eu tenho vergonha, como é que eu ia fazer? Já pensou? Eu saindo aqui cantando, como que eu vou fazer? Então, eu posso ir também com você? Pode? Vamos lá, então trouxe um amigo tocando violão, que no final virou fisioterapeuta do hospital, que ele já era fisioterapeuta, né? Foi para Natal, e depois eu voltei para São Paulo, ele ficou na minha cidade, eu levei ele para minha cidade, ele ficou morando na minha cidade, eu voltei para morar em São Paulo, que é a cidade dele. Ainda tinha um acordeonista, né? Um sanfoneiro, que era o Tasso, aí tinha o Marcelo, que era o percussionista, aí tinha a Sara, que era da farmácia, que também queria muito cantar e não tinha como fazer sozinha. E aí foi um trabalho lindo, assim, que como eu acho que eu escutei a Verusca falando isso, sabe, que é uma coisa que eu me identifico também, de começar a se expressar e trazer as pessoas junto, sabe, o prazer que é isso aí. O prazer eu tenho muito prazer de fazer esse papel, de juntar as pessoas e de mostrar para elas que é possível, mesmo com todo o meu medo, sabe? Mesmo com todos os desafios que tem sido para mim fazer esse caminho, mas eu tenho muita satisfação assim, de ver como que o fato de eu me permitir florescer faz com que outras pessoas se permitam florescer também. Eu fiquei super curiosa para entender um pouco dos efeitos, assim, que resultados vocês tiveram, né, lá em Natal. Conta um pouquinho, porque vocês realmente, né, tiraram uma série de cuidadores da saúde ali do armário artístico. mas principalmente dessa visão de medicina, né? O que houve nesse hospital? Até hoje eu não sei bem o que aconteceu. Quando eu vejo uns vídeos assim que a gente gravou, eu ainda fico meio chocado. Assim. Eu olho para aquilo e falo: não é possível que isso seja um hospital. Porque a ideia que a gente tem de hospital é algo muito sério, né? É algo porque acontecem coisas sérias, é preciso muita seriedade. Mas ser sério não significa ser chato, não significa ser... tipo assim, quando você não é... É que ser sério tem a ver com responsabilidade, tem a ver com comprometimento. Isso não tem a ver com cara fechada e não poder sorrir, né? Então eu percebi que se eu trouxesse sorrisos, se eu falasse de amor para as pessoas, eu não estava deixando de ser o médico sério que eu sempre fui e continuo sendo. E com isso eu vi equipes inteiras tendo dias mais leves por causa da música. Eu vi as pessoas se relacionando mais, sorrindo mais, se abraçando, mesmo com toda aquela dificuldade ali da pandemia, mas eu vi as pessoas se tocando um pouco, com aquela vontade de se aproximar umas das outras. E os pacientes, eu vi muita gente chorando muito, assim, porque eu acho que eles estavam sentindo,
Eles sentiam muita solidão. Quando a gente trazia música, a gente de alguma forma lembrava elas que elas não estavam sozinhas. E isso, então eu acho que o maior poder, eu acho que a música trouxe, que eu vi acontecer lá em Natal, foi isso, foi as pessoas lembrarem que um hospital também é lugar onde também existe alegria, também existe amor. Aliás, não tem como, né? Estar em qualquer lugar se não estiver, não tem como ficar bem se não estiver conectado com alguma expressão de amor. Então eu acho por isso que a música nessa intenção que a gente trazia era curativo e ajudava muita gente a encontrar um alento ali, no meio de tanta tensão, de tanto medo. E você falou uma frase mais cedo, que a cura está nas relações. Eu não posso deixar isso passar. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente, Henrique, por que a cura está nas relações e como que isso acontece? Como essa cura acontece por meio das relações? Porque eu acredito que nenhum encontro é por acaso. Nada que está diante dos seus olhos está ali por uma razão aleatória. Por isso que eu considero a minha profissão, por exemplo, um privilégio muito grande, porque as pessoas chegam para mim para me falar sobre mim. Elas chegam para trazer as questões delas, mas assim, é um pedido de ajuda muito declarado, diferente do que acontece em encontros triviais, assim, aparentemente aleatórios durante o dia em cenários quaisquer, mas no cenário da consulta médica, ou tenho certeza que no atendimento psicológico também, você deve ter visto muito isso, principalmente no início da sua carreira, que o outro é sempre um espelho de nós, né? É um lembrete sobre o que está acontecendo com a gente, o que precisa ser visto, ou revisitado, ou melhor compreendido. Então, uma vez eu ouvi de um professor falar assim, que o outro é uma parte de mim não curada, né? O que o outro traz é uma parte de mim não curada. Então, eu acho que os aprendizados que a gente precisa para evoluir, para ficar cada vez mais em paz, aqui nessa vida que a gente vive aqui na Terra, eles vêm eminentemente, principalmente através dos relacionamentos, de qualquer relacionamento, principalmente daqueles em que se tem algum acordo de ser algo mais constante, né? Porque as oportunidades vão surgindo e ressurgindo, e aí vai haver conversas difíceis, e é nessas conversas difíceis que estão as oportunidades de cada um entender quais são seus próprios valores, what do you stand for, né? Tipo assim, o que você na vida reconhece como algo, um valor inegociável, assim, você vai se entendendo. Acho que é um caminho de autoconhecimento. Os relacionamentos são um caminho de autoconhecimento, se você permitir, né? E também são espaços onde é possível o compartilhar do amor, é possível entregar e receber, né? Dar e receber é a mesma coisa, né? E é no relacionamento que isso acontece de forma muito declarada, seja através de um relacionamento de amizade ou de um amigo, né? do trabalho que seja, ou de um relacionamento mais, como a gente chama de casal. Fantástico, fantástico mesmo. Mesmo porque quando você fala das doenças e a gente olha para o nível de estresse, né, o nível de desconforto que as relações podem trazer quando elas não buscam transpassar esses papéis, né, que você estava comentando, e não buscam esse encontro verdadeiro, dentro de papéis há regras, né? Há leis a serem cumpridas dentro desses papéis, e a interpretação diferente, ou as metas diferentes dentro de cada papel pode realmente gerar, né, muito estresse e muito adoecimento, né? Mas de forma contrária, para a gente usar esses papéis para se encontrar, acho que realmente tem um caminho aí muito interessante. E aí realmente não dá para você ler um paciente só ali a doença, só a primeira, né, o primeiro indicador, né, a primeira bandeira ali que ele vai te trazer, mas realmente não, se a gente segue essa trilha, a gente vai ter que olhar essa pessoa inteira mesmo, né, com todos os corpos e processos que ela traz nessa bandeira que ela está chamando de sintoma, né? Sim, e você me lembrou agora sobre isso dos papéis, que como uma coisa que eu refleti muito, que o médico que pensa que é médico tá ferrado. Ele tem um código de ética médica, ele tem um livrinho que diz tudo o que ele pode ou não pode fazer.
Se ele achar que ele é isso mesmo, imagina que mediocridade, que desespero que vai ser a vida dele. Sabe? A gente não pode achar que uma profissão ou qualquer uma que seja nos define, né? Que senão você fica refém de tudo que define aquela profissão. Porque a profissão, sim, ela precisa de definições. Mas se você se confundir com isso, você vai estar absolutamente limitado e você não vai conseguir expressar a natureza do seu ser, toda a liberdade que existe em cada ser humano. Essa foi a minha descoberta, assim. Eu falei, eu não posso, não tem mais como. Lembro também quando eu me formei, que fui para a Amazônia, eu fui ser voluntário lá do Exército, trabalhei na fronteira do Brasil com a Venezuela, pelo Exército, mas eu fui voluntário de uma ONG também, que atendia os indígenas lá, os Yanomamis, lá perto do Pico da Neblina. E quando eu decidi ir para lá, meus amigos falaram que... Meus amigos da minha turma, né? Falaram que eu era louco. Falaram, você é louco, isso é a coisa mais absurda que alguém pode fazer, não tem nada a ver, você vai pra... É como se você vai pro um inferno. Tipo assim, você tá acabando com a sua vida, eles falavam para mim. Usaram até essa expressão, inferno. Você tá fazendo a pior coisa que você podia fazer. Por que você não vai estudar para fazer residência logo para ganhar dinheiro, né? Tipo, é o que todo mundo vai fazer. E eu ficava pensando, por que eu estava com uma vontade incontrolável de fazer isso? Eu queria encontrar o que era ser médico de verdade. Eu queria encontrar a mim mesmo dentro da medicina. Eu precisava me isolar um pouco daquele sistema. E aí eu tive um insight, assim. Falei, putz, quer saber? A todo momento, sempre na minha existência como pessoa, nem em todo momento eu sou médico. Enquanto gente... Eu não sou médico o tempo inteiro, mas a todo momento que eu sou médico, eu sou gente antes. Então, se eu investir na minha formação como pessoa, eu estou investindo automaticamente na minha atuação médica. Então tá tudo bem. Aí eu pensei, né? Eu também estou fazendo a minha residência aqui. Claro. Eita, porque me senti esquisito de novo. Falei, será que eu estou fazendo algo errado para mim, sabe? Será que eu estou atrapalhando a minha carreira? E aí eu vi que não. E, enfim, depois disso eu fiz 6 anos de residência depois disso. Então, que não seja por falta de residência. E mais o período de que eu trabalhei lá com os indígenas e foi uma experiência incrível, muito especial para mim também. Henrique, a gente sempre gosta de terminar a nossa conversa pedindo para você... A gente inicia pedindo para você nos levar para o momento em que você disse sim. E a gente sempre termina pedindo para você nos levar para o momento em que esse sim alcança o máximo de potencial, onde a sua visão, né, hoje sobre medicina, sobre as relações, sobre cura, sobre autoconhecimento, sobre saúde, alcança o máximo de potencial. O que você vê, se você pudesse projetar aqui para a gente o que você está vendo, não tendo mais limites para que essa visão seja realidade, o que você vê? Mantendo esse viés a respeito da medicina, eu vejo pacientes e médicos sofrendo muito menos. Eu vejo pacientes e profissionais de saúde como um todo sofrendo muito menos. Se for possível fazer esse ajuste de entendimento, essa compreensão a partir desse olhar mais ampliado sobre o significado de cuidar, o significado mais fundamental de cada profissão dessas, né? Eu vejo uma vida mais leve para todo mundo. E nessa leveza é possível ser mais feliz. É possível sair do modo sobrevivência, desse estado em que a gente acredita constantemente que a gente tem que resolver coisas para estar bem e que assim não sobra tempo para usufruir do que realmente a gente tem. Pois é, para lá estamos caminhando. Com muitos profissionais, né, empreendedores que estão realmente, eu acho que esse é um momento da humanização em todos os setores, né, Vê? A gente tem todos, visto é incrível, é isso que a gente tem ouvido aqui, né, no podcast, inclusive. É que esse olhar engessado que a gente aprendeu, né, meio normótico, assim, por assim dizer, isso é, antes de tudo, uma ofensa à própria pessoa que defende essa postura, sabe, sem saber. Tipo, o machismo, estrutural, assim, ou a pessoa que é, o homem que age, né, que é machista, ele está, antes de tudo, ferindo a si próprio. Está ferindo a própria natureza dele sem saber. Então, o profissional de saúde que acha que, para ser um bom profissional, ele tem que
tem que evitar o subjetivo, evitar a contrarreferência, evitar essa conexão mais próxima. Ele está indo contra a própria humanidade dele, sabe? Como que isso vai dar certo? E isso gera sofrimento de forma pouco consciente. Então, por isso que eu acho que esse olhar ampliado inevitavelmente faz bem para todos. É o melhor, eu entendo como o melhor para todos, porque vai trazer alívio e paz para todos. E é um olhar integrado, né? Porque, de certa forma, esse olhar engessado de que a gente não pode falar sobre o subjetivo, falar sobre o humano, isso foi, de certa forma, institucionalizado, né? Em todos os tipos de organização, assim, seja uma organização médica, uma indústria, né? Tanto faz. E hoje as pessoas, o que eu percebo é que elas estão adoecendo justamente por isso não estar sendo inserido no dia a dia da vida, né? Por esses assuntos subjetivos, que é o que você está trazendo na medicina, por eles não estarem sendo inseridos no dia a dia. Eu percebo pessoas, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Nos seus trabalhos, não podendo ser elas mesmas, porque elas não podem falar sobre aquilo que elas sentem. Elas não podem falar sobre aquilo que elas vivem não em se casa. Sentem autorizadas a falar. Exatamente. E isso leva a um adoecimento que tem muita gente chamando de burnout, né? Tem muita gente chamando de outras coisas, mas leva a um adoecimento justamente porque eu não posso ser eu mesma e existe uma desconexão daquilo que eu sou e daquilo que eu preciso demonstrar que eu sou, né? Acho que esse é o processo. Nas empresas se expressa através do que a gente tem chamado hoje de burnout. Nada mais é do que essa incoerência. E alguma coisa precisa ser queimada, um pedido para que alguma coisa seja queimada. Alguma ideia que geralmente tem a ver com traumas. Né? Tem uma frase do Krishnamurti que ele fala assim que por trás de todo medo há um pensamento, e por trás de todo pensamento há uma memória. Então, esse adoecimento, que é basicamente uma conexão constante que tem a ver com essa conexão com o medo, e aí não dá para estar conectado com o amor, e quando estiver conectado com o medo, não dá para ao mesmo tempo estar conectado com o amor. Então, vem de um pensamento que vem de uma ideia de sofrimento, que é uma memória registrada, que se chama de trauma. Então, enquanto a gente não entender que todo sintoma ou toda doença é, em última instância, uma expressão de uma memória negativa, ou seja, de um trauma, vai ser difícil ajudar de fato as pessoas. A gente vai continuar fazendo um trabalho muito paliativo. Então é preciso somar forças. Existem vários profissionais que podem ajudar. Sabe? Os psicólogos têm feito um trabalho incrível. Tem muitos outros terapeutas que podem ajudar também. Tem um documentário que eu recomendo que chama The Wisdom of Trauma. Se vocês já viram o Dr. Gabor Maté. Quem não viu, vale a pena assistir, que dá para entender sobre isso que a gente está falando aqui, sobre essa questão do trauma, da dor, né? Ok. Nossa, Henrique, muito obrigada, né, não só pelo seu tempo e tudo que você trouxe aqui hoje, mas pelo resultado, né, de tudo que você está trazendo, o impacto, a sua coragem, né, os riscos que você tomou para o seu posicionamento. E não estou falando só dos riscos como um médico que está trazendo voz a uma coisa que precisa ser dita, mas também, né, aos seus processos internos que fizeram, pelo que você contou, boa parte do trabalho, né, de se posicionar como médico. É lindo ver essa vulnerabilidade, essa autenticidade norteando, né, as tuas decisões como cuidador. Muito inspirador, muito obrigada. Obrigado por me lembrar que isso está acontecendo, por ter essa oportunidade por me trazer essa oportunidade de eu entrar em contato com toda essa história. E lembrar também, me veio agora de lembrar, para quem continua até aqui desde o começo acompanhando a gente, que isso trouxe frutos não só subjetivos para a minha sensação de bem-estar hoje e de liberdade, né, pelo fato de estar me permitindo viver de um jeito que eu realmente acredito, mas hoje eu não uso mais nenhum medicamento. Né? Então, aquela vida travada, encaixotada, que gerava tanta tensão e me fazia me sentir não pertencente, então exigia que eu usasse vários medicamentos. Hoje eu não uso nenhum, eu uso óleo de cannabis, um pouco, assim, nem preciso, na verdade, mas uso para ajudar ali naqueles períodos um pouco mais demandantes da vida. Então, vale a pena acreditar em si mesmo e viver
a partir desse lugar verdadeiro que tem em cada um de nós. Posso mostrar uma música para vocês? Essa música é de um amigo chamado Felipe Espero. Tudo é exatamente como deve ser, mesmo que ainda não possa perceber a perfeição da vida. Nada é mais simples do que a arte de viver, mesmo que às vezes possa parecer que já não há saída. Tente se soltar de tudo em que se prende, pois para voar seu coração deve ser livre. E assim vai descobrir, não tem por que mentir, pode assumir que é amor. E ao ser amor, tudo se dissolve, e o que sua alma quer gritar, tenha coragem pra dizer, seja você. Não tenha medo de expressar toda a verdade em teu ser, seja você. E o que sua alma quer gritar, tenha coragem pra dizer, seja você. Não tenha medo de expressar toda a verdade em teu ser, seja você. Seja você. Que lindo! Obrigada. Lindo. Gratidão. Que joia pra gente finalizar esse podcast, esse episódio, que com certeza fez a gente encontrar mais sentido para o que a gente está chamando de saúde. Obrigada, Henrique, mais uma vez. E se você se identificou, né, com essa história, se a humanização na história do Henrique te trouxe mais sentido e mais saúde para a humanização que você também está tentando trazer, né, na sua atuação, fique com a gente, porque todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história que passa por uma trilha que é nossa, que todos nós podemos caminhar e cujo sentido é a sensação de realização. Muito obrigada e fique com a gente.